Marcos capítulo 12, verso 18. Diz assim a palavra de Deus: Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo esposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Pois, quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Amém. Vamos orar? Ó Deus, essa é a tua palavra. E agora o teu povo se aquieta para ouvir a tua voz, Senhor, para que nós possamos ser tratados no nosso coração. Fortalece, Senhor, agora a nossa fé, nos ampara em nossas fraquezas, traz consolo, mas também, Senhor, como sempre, sendo o Senhor Deus santo e nós pecadores, nos confronta, Deus, na nossa falta de confiança, nos confronta em nossos pecados e enganos, e nos fortalece, Senhor, trazendo o verdadeiro alimento do céu, que só o Senhor tem para dar, porque é puro e gera vigor espiritual, vida verdadeira. Alimenta o teu povo, Senhor, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Vivemos num mundo confuso, mas o Senhor é o Deus que habita na inacessível luz. E agora então, Senhor, que o teu Espírito ilumine a cada um de nós, para que possamos entender e depois viver a tua palavra. Oramos, Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Podeis sentar. Se nós fizéssemos uma pesquisa e perguntássemos às pessoas qual é o seu maior medo, pode ser que elas falassem: olha, eu tenho medo de passar fome, ou eu tenho medo de ficar doente. Outros têm medo de ter uma crise e perder o casamento, medo de perder o emprego. São todos medos legítimos, mas tem um medo que é o principal. O homem desde Adão, que logo após pecar, se escondeu de Deus, o homem tem medo de morrer, porque foi feito para viver, e é natural então, que vivamos correndo da morte, mas sem conseguir com isso, evitar de sentir, de ficar angustiado, quando pensamos nisso. E quanto mais tempo Deus vai nos dando na terra,
O que acontece conosco? Mas nós vamos constatando que as pessoas vão morrendo. Quando nós somos mais novos, nós não pensamos nisso, nós não olhamos muito para isso. Mas a gente vai conhecendo pessoas, fazendo amizade, e cada vez mais aumentando o nosso repertório de relacionamento, e aí depois essas pessoas vão partindo. E de repente a gente perde um pai, a gente perde um irmão, a gente perde um amigo. Isso então mostra a todos nós que, apesar de você não pensar nisso, mas no fundo, a sua alma luta todos os dias para continuar vivo, sobreviver. Como eu referi, o pecado ele entrou através de Adão no Éden. E quando ele peca, esse mal então é comunicado a toda a humanidade, e não só nós, a coroa da criação de Deus, somos afetados e impactados, mas tudo que existe. E é por isso que os rios têm peixes mortos. É por isso que animais são extintos. É por isso que às vezes está frio demais e algumas pessoas morrem, depois fica quente demais e os rios transbordam. Tudo isso no final não é um aquecimento global, por mais que isso possa estar acontecendo, mas isso no final é consequência do pecado, porque ele desajustou toda a criação, toda a estrutura. Essa é a dura realidade que todo o homem tem que pensar, porque a espera. E a gente não gosta de falar disso. E o que espera? Que um dia, se Cristo não voltar antes, cada um de nós vai ter que enfrentar de frente a morte. E isso causa calafrios. E isso faz alguns de vocês falarem assim: pastor, muda essa conversa. Pastor, muda de assunto. Mas aí, eu começo a pensar de que por que estamos aqui? Por que estamos aqui nessa noite? O fato de você estar aqui nessa noite diz algo importante sobre a morte. Estamos aqui como igreja porque teve alguém que morreu, mas não permaneceu morto após morrer. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, não tem igreja. Então aqui eu começo a trazer a esperança do Evangelho. A morte, sim, é o nosso principal inimigo. E como diz Apocalipse, é o último inimigo a ser derrotado. Essa é a verdade. Mas graças a Deus que nós temos Jesus, o guerreiro da cruz, que venceu a morte. Como que eu posso ter certeza que ele venceu a morte? Ele ressuscitou, ele está vivo. Por isso que nós falamos que nós adoramos um Deus vivo, Cristo. E é também interessante, porque estamos aqui no domingo, porque os cultos não são de maneira tradicional na história da igreja, se bem que as igrejas podem fazer o culto o dia que elas quiserem, mas todo mundo faz no domingo também. Tem que ter o domingo. Por que o domingo? Então lembre-se. E aqui também eu pego um gancho da música, celebrai, ó Cristo, celebrai, porque Ele... A gente não celebra essa grande vitória que nós temos de Deus. Jesus ressuscitou. E lembre-se, a ressurreição dele não é simplesmente a vitória sobre a morte, mas ele também venceu o pecado, o diabo, a maldade, tudo. E agora então, aos domingos, nós nos encontramos e adoramos a um Deus que vive, que ressuscitou.
a ressurreição de Jesus, quando olhamos a todos os sinais poderosos de que a eternidade estava invadindo uma criação caída, corrompida por causa do pecado, porque quando esse mesmo Marcos começa a falar do Evangelho de Jesus Cristo, ele começa a falar que Jesus cura, que Jesus expulsa demônios, e que pessoas têm os seus pecados perdoados, e isso é a eternidade, de alguma maneira penetrando, visitando o mundo de hoje. E quando você olha tudo isso, e ele então numa sexta morre na cruz, mas no domingo é como se fosse então o clímax dessa antecipação celestial, quando ele ressuscita. E aqui então nós criamos coragem para enfrentar a morte. O meu Senhor te venceu. Eu sei que por causa do meu pecado, do meu pai Adão, um dia eu vou cair, mas ele há de me levantar. E ele tem a última palavra, não a morte. Deus tem a última palavra. E isso tem que confortar. Isso tem que fazer você pensar naqueles que nós perdemos, que eram dos nossos, da igreja que não está mais, a igreja que não está mais entre a igreja militante, mas a igreja triunfante que está com Cristo. Porque o próprio texto diz que Deus não é Deus de mortos, ou seja, aqueles que morreram os nossos, eles não desapareceram, eles estão em outro lugar. E eles estão com Deus, e eles vão voltar. Eles vão ressuscitar. Porque Cristo ressuscitou. Por isso que Paulo fala, Cristo, as primícias, ou seja, o primeiro, ele é o modelo. Ele mostra o que nós seremos todos, a igreja. Olhando para o texto, Jesus foi confrontado por todo mundo. Então, não assuste quando confrontarem você por causa da sua fé. Vão confrontar você. Se você volta para o capítulo 11, o sinédrio, o formal, a liderança religiosa de Israel, chega diante dele e fala, com que autoridade fizeste isso no templo? E Jesus fala, responde então a minha pergunta, se vocês responderem. Então eles não respondem, fala, também não respondem, depois conta uma historinha, eles ficam mais bravos ainda. Então primeiro vai o sinédrio inteiro, a cúpula. Depois eles mandam os fariseus herodianos para tentar pegar Jesus numa questão de imposto. Aí Jesus dá uma resposta que eles não estão esperando. E agora é o terceiro confronto. E você percebe agora que são os saduceus que vêm até Jesus, e eles vão falar de ressurreição, e lembre-se, eles não creem em ressurreição, porque o próprio evangelista Marcos disse no começo, para quem tivesse lá no começo do evangelho, escutando isso aqui, entendesse, que dizem que não haver ressurreição, eles não creem, mas mesmo assim eles vão com uma história, tentando apanhar Jesus, numa história que eu chamei de história incrível, né, de todos os irmãos se casando com a mesma mulher, mas o ponto é que toda a liderança religiosa, política, administrativa de Israel confrontou Jesus de frente, e o mundo vai confrontar você e vai me confrontar, mas a questão é, ele saiu vencedor e todas as vezes, em Cristo nós temos a vitória. Quando você começa a falar pelo Espírito de Deus, conforme a palavra de Deus, os seus argumentos são invencíveis. Como eu costumo dizer, quando Deus fala, a conversa acaba. Sproul disse isso, um grande teólogo americano. Quando Deus fala, a conversa acaba. Está aí, pais, uma boa palavra com os filhos. Os filhos começam a discutir alguma coisa, tal. Vai para a Escritura, lê alguma coisa da Escritura e fala depois. Falou lá,
acabou a conversa, Deus falou. Quem questiona Deus? Quem corrige Deus? Ninguém conseguiu corrigir Jesus. Os saduceus, eles eram um grupo político-religioso, e que o mais importante para eles era o templo. Eles são o partido político da época do templo, enquanto que os fariseus são o partido da escritura. Então, é um voltado para a escritura e outro voltado para o lugar da adoração, para o templo. Eles, os saduceus, são os sacerdotes, que nós poderíamos falar que seriam na época como que os pastores de Israel na época. E lembrando, eles não creem em ressurreição, eles não creem em anjos, eles acham que morreu, acabou tudo. Esse é o pensamento deles. E eles são aqueles que dominam o Sinédrio, que é aquele tribunal político-religioso de Israel, e eles também são aqueles que permitem que a própria cultura grega da época comece a influenciar o próprio judaísmo, o que os fariseus têm ojeriza, eles odeiam qualquer tipo de cultura externa contra eles. Os fariseus são nacionalistas, só Israel, temos comunhão com ninguém. Os saduceus, eles são os políticos, habilidosos, eles fazem alianças, eles fazem amizades, para se manterem no poder. Uma outra coisa interessante, algumas vezes que a gente discute, os saduceus, eles diziam que o homem tinha livre arbítrio, enquanto que os fariseus diziam, Deus é soberano. Discussões que temos até hoje nos nossos dias. Então, nós podemos dizer o seguinte dos saduceus. Eles defendem um tipo de religião, eles são uma representação do judaísmo daquela época, que não importa como você vive, porque morreu, acabou. Não tem céu, não tem inferno. Corpo e alma deixam de existir quando a morte chega. É assim que eles pensam. E então, eles vão contar uma história para Jesus. Uma história incrível. Só que essa história, ela é baseada em Deuteronômio, capítulo 25, versos 5 e 6, quando diz o seguinte: quando o homem morre, e ele não deixa filho, e ele tem irmão, então esse irmão deve vir ficar com essa cunhada para que tenha filhos, para que o nome desse homem que morreu não desapareça em Israel, e também para que possa ter um herdeiro. Essa é a intenção de Deus nesse mandamento. E também uma outra coisa que serve de alerta para muitos de nós, quando Deus diz isso, Ele está dizendo, não quero que alguém que é meu case com alguém de fora. Aquilo que nós chamamos hoje de jugo desigual, quando um crente casando com um não crente. Então aqui também nós temos essa proteção de Deus na sua palavra. E nós chamamos esse instituto dentro da lei de Israel de levirato. Levirato é o nome que é dado a isso. Pois bem, então eles contam essa história dessa viúva. Provavelmente essa história é baseada num livro não canônico, não inspirado, chamado Tobias, onde tem uma história muito parecida como essa, mas os maridos dessa viúva não são irmãos, então os saduceus fazem uma adaptação, né? Ela se chamava Sara, nessa história aqui dessa obra judaica chamada Tobias, mas quando eu olho para essa mulher, eu tenho um nome para ela, a viúva mortal, porque quem casa com ela sempre morre primeiro. Que história é essa? Que mulher é essa? Mas é por isso que a história é incrível. Entendem? Para poder tentar experimentar Jesus, eles têm que criar uma história mirabolante. E assim é o mundo quando quer, às vezes, pegar você em alguma coisa. Eles vão ter que pensar em muitas coisas absurdas, porque a verdade de Deus é sempre clara, brilhante, simples. Todos pecaram e precisam ser perdoados. É simples.
E Jesus já vinha falando sobre ressurreição no próprio Evangelho de Marcos. Ele diz que ele ia morrer, ressuscitar depois de 3 dias. E aqui agora tem um ponto. Como é que a gente chama os saduceus de hoje? Como é que chama esse pessoal que acha que morreu, acabou? Porque, para pensar. Se não tem vida após a morte, 2 coisas. Primeiro, Paulo fala, lá em 1 Coríntios 15, se nós esperamos em Deus apenas nessa vida, o que ele fala? Somos os mais infelizes. Para pensar nisso. Essa frase me veio agora, ela destrói a teologia da prosperidade. Né? Porque a teologia da prosperidade fala que Deus vai me dar tanta bênção agora que eu vou ser feliz, que eu não vou nem querer ir para o céu, vou ficar aqui na terra. Tantas coisas boas que eu tenho. Mas, por outro lado, pensa nesse pensamento, se morreu, acabou. Se morreu, acabou, você acha que o ser humano vai ficar preocupado com o pecado? Vai se preocupar que Deus é santo? Porque se morreu, acabou, igreja, não tem então responsabilidade porque eu faço. As pessoas vão viver de qualquer jeito. E muita gente, então, prefere ficar com essa ideia que Deus não existe. Entende? O ateísmo, na verdade, flui também desses naturalistas que acham que não tem vida depois da morte, não tem milagre, não tem nada. Porque isso é vantajoso para eles, porque eles vão poder viver do jeito que eles querem, e depois vai olhar para alguém que está se importando em agradar a Deus e falar assim, você está perdendo o seu tempo, ou você é um idiota, ao invés de aproveitar a vida, você fica aí se guardando, mas há de chegar o dia que os naturalistas vão estar em uma situação que eles vão perceber, eu me enganei, eu errei, eu achei que não tinha vida após a morte, agora estou vendo que tem. E infelizmente, nesse momento, não tem o que fazer. Porque Hebreus diz que depois da morte, vem o juízo. E aí cabe a eu e você encontrar os naturalistas e falar para eles, falar assim, existe vida após a morte, para pelo menos eles ficarem com um pouco de dúvida no coração, porque quem sabe, com uma dúvida no coração, eles podem começar a procurar a Deus e ler a Escritura, e o Espírito Santo de Deus pode convencer essas pessoas. E então Jesus vai e responde eles, nós já estamos no verso 24, acompanha comigo, não provém o vosso erro, Jesus fala que o erro deles é 2 coisas, o erro deles são 2 coisas que eles estão errando. Essas 2 coisas são, vocês não conhecem a Escritura. Segundo, vocês não conhecem o poder de Deus. E aqui mais uma aplicação. Vocês estão percebendo que Jesus está dizendo o seguinte, vocês estão pensando errado, porque vocês não estão se baseando para pensar as verdades de Deus, a doutrina para a Escritura. Agora eu volto para você que está aqui. Quantas coisas você tem feito? Quanto do seu pensamento não foi fabricado, não foi moldado pela Escritura? E se o seu pensamento não é então fruto, reflexo da sua leitura, do seu estudo, da Escritura, esse pensamento é seu. Se o pensamento é seu, eu digo a você, ele é humano, ele é falível, ele é errático, ele é como diz a própria aqui, ele é uma estrela errante, ele não tem como se apoiar, e pior, muitas vezes, esse pensamento que está na sua mente, nem é seu, mas também não é de Deus, mas é uma seta de um demônio, que trouxe o pensamento errado para você. Paulo fala isso em
Efésios. Então perceba como Jesus já começa a tratar eles, fala assim: olha, vocês estão errando porque vocês são pastores, vocês são líderes do templo, vocês lideram a adoração, mas vocês não conhecem a palavra. Como é que vocês podem ser líderes? Como é que vocês adoram? Como é que vocês lideram a adoração do povo? Vocês estão guiando o povo e vocês pensam assim? É como se Jesus dissesse assim: vocês perderam o mapa, estão totalmente perdidos. O ponto é, você não precisa ficar perdido nos dilemas da vida. Porque se você buscar na Escritura, você vai encontrar as respostas que vai direcionar você, para que todo o seu pensamento, as suas decisões, e uma coisa muito importante que a gente não pensa, Deus não nos deu emoções para ficarem soltas. Deus não nos fez para sermos controlados por emoções. Não. Mas como que eu lido com as emoções? Através da Escritura. A Escritura julga as emoções, a Escritura me acalma. A Escritura diz que Jesus me dá a paz, que excede todo entendimento. Então, eles estão como planetas. A expressão no original é: olha, vocês estão como um planeta que não está andando na órbita certa, está fazendo zigue-zague. Vocês não têm noção o que ia acontecer com esse planeta chamado Terra, se a Lua saísse só um pouquinho da órbita dela. Nós íamos ter tantos catástrofes, tragédias, por causa que um satélite pequeno saiu da órbita. É isso que ele está dizendo: vocês estão fora da órbita. E é a mesma ideia que Judas, o irmão de Cristo, vai falar lá no seu verso 13, na sua epístola, antes um pouquinho de Apocalipse: estrelas errantes. Então, quem não está baseando os pensamentos, a vida, as decisões na Escritura, está andando fora do caminho, fora do propósito. É como um planeta desgovernado. E um outro ponto aqui é que quando ele diz que eles não conhecem as Escrituras, vocês não consideram a Escritura como a autoridade na vida de vocês. A Escritura é autoridade na sua vida? Você cria seus filhos conforme a autoridade da palavra? Você faz negócios conforme a autoridade da palavra? A gente está vivendo os nossos casamentos conforme a autoridade da palavra? Nós servimos a Deus igual a autoridade da palavra? Essa é a denúncia direta de Jesus contra os saduceus. E depois vem o segundo motivo que Jesus também mostra o erro deles: vocês não conhecem o poder de Deus. Como assim não conhecem o poder de Deus? É como se Jesus estivesse falando o seguinte: assim, vocês não conhecem o Deus que vocês estão adorando, vocês não sabem quem Ele é, vocês não conhecem os seus atributos. E por último, vocês estão dizendo então que Deus não tem poder para ressuscitar o morto. Quando você pensa em ressurreição, qual é a primeira pessoa que a gente consegue ver assim, sem ter nada desse nome doutrinário ressurreição, uma pessoa que acredita em ressurreição na história da vida dele? Se não, Abraão. Quando o filho dele pergunta: pai, onde está indo, pai? Vamos lá oferecer o sacrifício a Deus, depois vamos voltar. Ele já sabia que o sacrifício era o filho. E tanto é verdade que ele coloca o filho em cima e ele levanta o cutelo. Mas eu estou vendo um homem chamado pai na fé, que crê que Deus poderia fazer uma coisa que ele não entende. Você entende o que é nós caminharmos muitas vezes pela fé com Deus? Não, tem que entender, mas tem que crer e andar conforme o que o pastor falou? Não! O que a profeta falou? Não! Conforme a Escritura falou.
Porque quando Deus prometeu para ele que daquele menino ia vir toda a descendência, ele acreditou, ele tinha a palavra dita pelo próprio Deus. E nós temos as promessas e a palavra, e nós muitas vezes não acreditamos nela. Queridos, quando ele fala de anjo, e Jesus fala, olha, vai ser como os anjos. Olha só o texto, diz aqui, ele diz no verso 25, nem casarão, nem estarão em casamento, vão ser como os anjos. Como são os anjos? Os anjos não se casam. Segundo, os anjos, eles não surgem de procriação, como a humanidade surge. Cada um dos anjos foram criados por Deus. Mas qual que é o ponto que eu quero dizer aqui, que não dá para a gente aprofundar? Aqui Jesus está falando um pouco de, olha, vocês não estão entendendo que existe uma coisa chamada continuidade e descontinuidade em coisas que tem nessa vida e coisas que não vai ter no céu, e ao contrário também. Mas aí eu quero dizer algo para vocês. Nós ficamos muito enraizados na vida agora. Lembre-se do que Paulo falou, se esperarmos apenas nessa vida, somos os mais infelizes. Mas então, a vida presente é como um rascunho, e um rascunho nunca é uma obra pronta, mas é um rascunho preto e branco. O céu é um desenho colorido, 3D, 4D, 7D, todos os Ds que a gente não conhece. Tudo que hoje parece tão maravilhoso, vai parecer feio, apagado, sem graça, quando nós, os que cremos em Jesus, experimentarmos tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Por isso, então, que nós temos que lembrar que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque Deus tem algo muito superior a esse mundo, que muitas vezes a gente se agarra a ele. Mas é um mundo que ele vai vir trazer para nós. Novo céu, nova terra. E então Jesus vai dar uma base bíblica para os saduceus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os saduceus, eles só aceitavam a Torá, o Pentateuco. Eles só aceitavam de Gênesis até Deuteronômio. Os outros livros da Bíblia, eles não aceitavam. Então, para você discutir com eles Bíblia, palavra de Deus tinha que ser nesses. E Jesus, quando vai discutir com eles, usa a sarça ardente, que é o texto que está aqui. Jesus falou no trecho referente à sarça. A sarça está em Êxodo capítulo 3. Então, olha como que Jesus é, quando ele vai até ensinar. Jesus poderia ter pegado o texto de Daniel, Jesus poderia ter citado Isaías, o Vale dos Ossos Secos e Ezequiel 37, mas não, ele vai aonde eles falam que acreditam. É irônico isso, mas é isso que Jesus está fazendo. E aí então a expressão que ele fala aqui, diz assim, eu sou o Deus. Aí ele fala, Abraão, Isaac, Jacó. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Abraão está vivo? Não. Isaac está vivo? Não. Jacó está vivo? Não. Mas por que então Jesus fala que ele não é Deus de mortos e sim de vivos? Não parece estranho isso? Eles morreram, mas ele fala que Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Para você entender é o seguinte, quando um crente morre, ele desaparece? Não! Ele vai, a alma, direto para a presença de Jesus. Enquanto que, infelizmente, mas é a justiça de Deus, um ímpio quando morre, ele vai direto para o inferno. Mas ele também não deixa de existir. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, de um certo ponto você tem que lembrar, entre a morte de uma pessoa, de um crente, e a sua ressurreição, nós chamamos isso de estado intermediário. Tipo,
uma netinha pergunta: cadê minha avó? Onde está minha avó? Ou um filho pergunta de um pai que ele perdeu: onde está o meu pai, um pai crente? A resposta: está com Deus. A gente responde, mas a gente não pensa. Se está com Deus, Deus está cuidando. O que eu tenho que dizer para você é que o Deus que você foi recebido como filho, porque você creu em Jesus, é um Deus que é o seu Deus agora, e é o seu Deus quando você vai estar lá com Ele no estado intermediário, e é o seu Deus também quando você ressuscitar e sair da sepultura. Quem vai te dar isso? Quem vai te dar isso? Quem vai cuidar de você assim? Que em todo instante Ele está ali com você, amparando você. Mas quando Jesus fala que Deus não é Deus de mortos, além de dizer que Abraão, Isaac e Jacó continuam existindo, tem uma outra coisa que eu preciso lembrar aqui a vocês. Algumas pessoas falam assim: você tem promessa? Se você tem promessa, você não pode morrer enquanto não cumprir a promessa. Mas esse texto fala uma coisa que é ao contrário. As pessoas que morreram crendo em Jesus, elas morrem, mas aquilo que Deus prometeu para elas, ou seja, as promessas continuam valendo. E é por isso então que Jesus vai dizer que o Pai dele é o Deus dos vivos, porque essas pessoas estão lá no céu, e tudo aquilo que Deus prometeu, exemplo, para Abraão, tudo que Deus prometeu para Abraão, Deus vai cumprir, só que Abraão vai voltar para ver isso, para receber isso. Então isso mostra que existe ainda um relacionamento entre Deus e as pessoas que morreram. Elas não deixaram de existir. Mas, e os que não creem em Deus? E as pessoas que não creem em Deus? Como é que elas estão? E as pessoas que morreram sem salvação? Como é que elas estão? Elas estão eternamente órfãs de Deus, separadas de Deus. E então, Jesus vai terminar a sua conversa dizendo: saduceus, vocês estão cometendo grave erro. Ele diz aqui, laborais em grande erro. Aqui, quando Jesus diz isso, ele está dizendo o seguinte: é muito importante alguém que diz conhecer a Deus crer que Ele ressuscita os mortos, porque senão a morte vai ter a última palavra. Então, como é importante para mim e para você nessa noite entender um pouco mais da doutrina da ressurreição. Como foi a ressurreição de Jesus, o que ela tem a ver com a minha vida, com a esperança do meu futuro. Deixa eu ler para vocês um texto em Daniel 12:2, para a gente entender um pouco o que o Antigo Testamento fala de ressurreição. Diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Isso aqui é Daniel, Antigo Testamento, falando da ressurreição dos mortos. Mas os saduceus não acreditavam nisso. Mas a maioria do judaísmo do século I, eles acreditavam na ressurreição, nos quais estavam os fariseus. Pensa como que os fariseus, que provavelmente estavam perto dessa cena, ficaram assistindo o embate dos saduceus com Jesus, como que eles devem ter se divertido quando eles escutaram as respostas que Jesus deu para eles. Está vendo? Usou a mesma base que a gente usa com vocês. Usou a sarça, vocês nunca acreditou, agora esse mestre aí, o rabi, como eles olhavam para Jesus, está falando a mesma coisa para vocês. Eles devem ter tirado uma onda dos saduceus. Mas, e olhando para o Novo Testamento, qual a diferença de crer ou não na ressurreição? Paulo fala assim, baseado no capítulo 15, 1 Coríntios, que é o lugar onde você vai ter o texto principal no Novo Testamento explicando sobre ressurreição. Se Jesus não ressuscitou, para que pregar?
Se Jesus não ressuscitou, para que ter fé? E pior, se Jesus não ressuscitou, os teus pecados não foram perdoados. E os que morreram crendo em Jesus, aconteceu o que com eles? Eles foram destruídos, pereceram. E todo pregador que prega o evangelho, mas se Jesus não ressuscitou, é uma falsa testemunha, porque está dizendo que Deus vai fazer alguma coisa que não faz. E, como já disse algumas vezes, se eu esperar em Cristo apenas agora, nós somos os mais infelizes, porque o céu tem muito mais. Mas a verdade é que nós sabemos que Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou dos mortos e que Ele voltará. Lembre-se, só tem duas maneiras de você encontrar Jesus. Duas maneiras. Se você estiver vivo, quando Cristo voltar, o próprio texto de Coríntios fala que você vai ser transformado. Esse corpo não pode herdar o reino dos céus. Então o nosso corpo vai ser transformado. Só que antes, quando ele volta, antes do nosso corpo ser transformado, quem está voltando com Jesus? Quem está voltando com Jesus? A alma dos crentes desde o Éden. Quem do Éden? Adão e Eva. Porque quando Deus vai lá naquela conversa, não é só para chamar a atenção. Deus foi pegar Adão e Eva, tirar das garras do diabo e trazer eles para a fé, para voltar para o lado dele. Então essas pessoas, essas almas voltam com Jesus e então as sepulturas, os túmulos vão se abrir. E aí os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois, os que estiverem vivos serão transformados. Então, aqui estão os dois lugares que você pode encontrar com Jesus. Ou morrendo e indo para o céu, encontrando ele lá e depois voltar com ele, ou vivo. E aí, se você for com ele, você vai primeiro ter o corpo glorificado daqueles que estão vivos. Ele vai fazer essa sequência, essa ordem. E aí tem uma coisa totalmente diferente na sua vida. Eu não sei se você já percebeu como era a diferença do corpo de Jesus antes e depois da ressurreição. Primeiro, antes de morrer e ressuscitar, todas as pessoas conseguiam ver Jesus. Os que não criam nele viam Jesus. Mas, depois que ele ressuscita, só os que creem nele, só aqueles que ele chega para gerar uma conversão, veem ele. Outra coisa, lembra aquela passagem, quando ele está indo com aqueles homens que estão indo para Emaús, porque estão desanimados, e Jesus começa a conversar com eles, e eles não percebem que é Jesus, mas chega uma hora que eles percebem. O que acontece ali? Jesus desaparece, o corpo dele está ali, de repente some. Por quê? É um novo corpo que Jesus tem, que é diferente, que é um corpo glorificado. E o que eu quero dizer para você? É esse corpo que Deus vai dar para você. É o mesmo corpo que Jesus tem hoje. Isso parece muito espetacular, né? Isso é muito espetacular. Fala, mas como eu vou ter um corpo igual ao de Jesus? Jesus, quando ele estava na terra, ele tinha o mesmo corpo que você tinha. Ele comia, ele sentia sede, ele dormia, ele morreu. O corpo dele era mortal, sim ou não? Sim! Então se você ele teve esse corpo e você também tem, então como ele tem um corpo glorificado, você também vai ter um corpo glorificado. Essa é uma ótima notícia para nós, porque no final a morte vai ser destruída. E aqui uma coisa interessante sobre a morte e o pecado. Sempre a morte e o pecado geram o quê? Separação. Que separação o pecado gera? O pecado separou Deus do homem. E a morte? Separa
o corpo da alma. É isso que o pecado gera. Mas Deus nos deu a vitória em Jesus. Então, nós precisamos ficar firmes, crendo que mesmo quando a morte chegar, Jesus vai estar conosco. O que fala o Salmo 23? Vale a sombra da morte. Quem vai estar lá conosco? Jesus. Jesus. Então lembre-se, quantos testemunhos a gente lê em livros, a gente vê histórias, pessoas que sabem que estão partindo, sabe o que elas falam? Ó Jesus, vem buscar o seu servo, ó Jesus, vem buscar a sua serva, eu estou aqui, sabe que está partindo, mas percebam que já não existe mais aquela agonia, aquele medo, mas porque sabe que a morte, na verdade, ao invés de afastar, ela te coloca na presença de Jesus. Por isso que a gente diz, onde está a morte, a tua vitória? Pastor, por que eu não consigo pensar assim? Porque a gente está enraizado nesse mundo. A gente gosta desse mundo. E infelizmente, às vezes a gente gosta mais desse mundo do que ama a Deus. Porque olha a proposta de Jesus. Se você morrer, você vai estar comigo. Aí fala assim, mas Jesus, espera mais um pouco. Ainda não. Por causa que o medo nos domina. E também quando pensamos na ressurreição de Jesus, quando Ele ressuscita, o que nós precisamos pensar? Ele é Deus, Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, então nós temos a promessa da vida eterna. Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo. Alguns estudiosos falam que o que está escrito no Novo Testamento, na verdade foi a percepção dos discípulos, foi o que aquela história na época causou neles, eles escreveram, não, a ressurreição de Jesus é um fato histórico. O que é isso? Jesus ressuscitou um domingo como hoje, você crê nisso? Jesus ressuscitou numa manhã de domingo como hoje, você crê nisso? Porque o mundo não crê nisso, mas será que a igreja crê? O que é uma lenda? O que é um mito? A ressurreição de Jesus é o maior sinal, a maior evidência do futuro da humanidade. Na verdade, do futuro de todo que crê. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Olha para a ressurreição de Cristo, porque aquilo, se você morrer, vai ser seu. Você vai receber a mesma coisa que Ele recebeu. Qual o seu futuro? Quando você pensa em futuro, o que você pensa? A gente pensa no futuro tudo errado. O que é futuro para você? Meu novo trabalho, o novo relacionamento. Não, esse não é o futuro que a Escritura diz, nosso futuro é: eu vou ver Jesus. Eu vou ver Jesus. Esses olhos. Só que esses olhos glorificados. Essa cabeça, com o cérebro que tem aqui dentro, que às vezes está dando uma falhada na memória. Mas é esse cérebro glorificado. E é essa boca que vai falar, glórias a Deus. Não dá para imaginar desse lado de cá o que vai ser essa sensação, esse êxtase da sua existência, de você olhar Jesus. Tem que pregar um dia só sobre isso. O dia que eu ver Jesus. Tudo vai ser pequeno, toda perda vai passar, toda dor vai passar. Tudo aquilo que você está sofrendo agora vai ser nada. E você precisa acreditar nisso. Mas por que eu posso acreditar que eu vou ver Jesus? Porque Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele está à destra de Deus. Mas eu pergunto, qual é o seu futuro? Aí, o que a gente responde? A gente fala o futuro nessa vida. O nosso futuro é a minha próxima viagem. O nosso futuro é o meu financeiro, o nosso futuro é os nossos filhos. Ok, mas esse não é o nosso futuro. Nosso futuro é estar com Deus para sempre, com Jesus, e ter uma vida eterna para viver com Ele.
A ressurreição de Jesus é um dos pontos centrais do Evangelho. Quantas vezes você vai pregar para as pessoas? O que você fala para as pessoas? Não, porque Jesus vai entrar na sua vida. Tem alguns de nós que, misericórdia, fala assim, ó, você tem tudo, só falta Jesus. Que pregação que é essa? Parece uma seita. Não fale isso para as pessoas. Se ela não tem Jesus, ela não tem nada. Ela está nua. Ela é pobre. Ela está perdida. Ela é uma estrela errante. Nós precisamos, quando formos falar com as pessoas, você vai visitar alguém que está doente, ora para Deus curar, mas se Deus não curar, acabou o Evangelho? Acabou o Evangelho quando você tem uma pessoa que você prega, ela está doente, acabou? Não! Eu tenho algo que Deus tem para a pessoa, se ela crê, ela tem a vida eterna, irmãos, porque o médico tem um limite dele. O seu plano de saúde pode ser bom, mas ele tem um limite. A vida eterna é gratuita e vem de Deus, Ele é poderoso. Lembra de Jesus, vocês erram porque não conhecem o poder de Deus. Como assim eu vou conversar com alguém que está à beira da morte e não fala que Deus é poderoso? Mas não é poderoso só para curar, queridos, porque Deus pode levar, mas poderoso para oferecer a vida eterna. Oferece a vida eterna. Fala para as pessoas que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. E se ele ressuscitou então, deixa eu falar duas coisas para você. Uma só é suficiente. Se Jesus ressuscitou, lembre de uma coisa. Toda vez que você tiver, ó Deus, eu pedi perdão, eu fiquei triste. Será que o Senhor me perdoou? Será que o Senhor me perdoou? Lembra, Jesus ressuscitou? Sim, Deus te perdoou. Porque a ressurreição de Jesus quer dizer, eu recebi a obra do meu filho. Então ele morreu por pecadores, eu perdoo. E a prova que o Senhor perdoou é que o filho dele ressuscitou. Deus aprovou. A ressurreição de Jesus é uma prova para você, pecador. Ele perdoa você, porque Jesus morreu pelos seus pecados. Mas você nunca pensou nisso, né? Você nunca relacionou a ressurreição de Jesus com os seus pecados, mas tem tudo a ver. Então, quando a sua consciência começar a te acusar de algo que você já pediu perdão, e ela vai fazer isso com você. Como que tem falsa culpa espalhada na igreja? Pessoas que não creem no perdão. Ou quando um demônio chegar para você e começar a colocar culpa de algo que você já pediu perdão para Deus, mas ele vai tentar fazer você acreditar que você é culpado. Fala para você mesmo, o meu Jesus ressuscitou, os meus pecados são perdoados. Os meus pecados são perdoados. O que é a ceia, irmãos? O que a gente celebra na ceia? Que Jesus morreu e ressuscitou, e vamos fazer isso quando? Até que Ele o cristão não pode ver na morte o fim. Não veja na morte de um cristão um fim. Ele fez uma viagem para o céu, pois a ressurreição é a nossa esperança. O mundo não tem essa esperança, nós temos. E lembre-se que a ressurreição é muito mais do que simplesmente esse corpo mortal. Não é esse corpo mortal voltar a ter vida, não é essa a ressurreição que Deus promete, não. Então qual é? A ressurreição que Deus promete é esse corpo mortal que morre por causa do pecado. Quando Cristo voltar, ou estivermos vivos, ou o corpo lá na sepultura do cemitério, nós vamos ressuscitar, mas lembre-se, nós vamos ter um corpo transformado, é um corpo glorificado, e aí então é um corpo imortal, incorruptível, um corpo que não peca contra Deus. Você já imaginou o que é isso? Um corpo, uma mente, uma boca que não peca, isso é o céu. Você não vai pecar mais, você não vai pecar mais. Você não vai precisar ficar pedindo perdão todo dia para Deus, ficar sofrendo por causa do pecado. Esse é o corpo que nós vamos receber de Jesus. A ressurreição de Cristo é a base para a ressurreição de todo cristão. Pois Cristo ressuscitou primeiro para mostrar o quê? Para mostrar o caminho. O que é a primícia? Ele é o primeiro. E nós somos quem? O que vem depois dele. Por isso,
podemos repetir o que Paulo escreveu: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua força? Porque estou certo, bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos podem me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte não pode separar você de Deus. Na verdade, ela te joga nos braços de Jesus. Quem fica, sofre, chora. Quem vai, se alegra, sobe, promove. Eu quero terminar com uma estrofe de uma música. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Louvor pode subir. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora viva está, aleluia. E para sempre reinará, aleluia. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. Creia em Jesus. E quando você morrer, a morte não vai ser o final, mas vai ser o começo de uma nova vida com Deus.